Muito bem, bom dia para todos, todas, bem-vindos, bem-vindas. Mais um encontro síncrono de Física 1 da turma 2021 de Biotecnologia, tá certo? Bom, pessoal, antes da gente ir para a nossa aula, quero apenas conversar com vocês a respeito das atividades avaliativas que rolaram aí semana passada. Teve uma atividade, a TCP3. Semana retrasada teve atividade de recuperação do primeiro bloco ou do primeiro bimestre, né? Então, eu estava conversando com alguns alunos que ainda não entregaram essas atividades antes de iniciarmos aqui a gravação. Nós, teoricamente, estamos finalizando o primeiro período, o primeiro bimestre, o primeiro bloco, né? Meio acho que não tem muito sentido a gente falar. Bom, podemos falar de bimestre, mas vamos entender que são só dois, né? Porque o nosso ano está acontecendo em um semestre, não é? Então, se estamos terminando o primeiro bimestre, só tem mais um. E aí, o que aconteceu então? Preciso chamar a atenção de vocês. Já entrei em contato com a pedagoga, com a coordenação do curso, porque alguns alunos simplesmente não estão integrando. Tem uma conta que a gente faz muito na física, na matemática, que é integral. Depois a gente, estudar muitos anos física e matemática, a gente sabe mais falar integrar, entregar, isso. Tem alunos que não estão entregando, tá certo? Então, isso pode acontecer por diversos motivos, motivos mais simples ou motivos mais complexos. A gente tenta entender todos os casos, a gente tenta olhar cada aluno de uma forma diferente, dar uma atenção especial para cada um. Conversei com alguns durante o final de semana, falou, professor, deu problema no computador. Eu falei, beleza, manda pelo Instagram. A gente está aqui para ajudar, entendeu? Então, aquilo que eu sempre digo, bom, a gente está junto nessa, o sucesso de vocês é o meu sucesso, eu estou aqui para ajudar vocês a chegarem lá, né? Então, enfim, estamos juntos nisso, remando no mesmo barco para o mesmo lado, tá? Agora, se tem uma coisa que me deixa sem ação nenhuma, é o aluno simplesmente não entregar a atividade. Quando ele não entrega a atividade, não faz contato, eu não tenho o que fazer, não tenho nada que eu possa fazer. Então, olha, dessa atividade, da atividade de recuperação do bimestre, praticamente metade dos alunos, eram 11, não entregaram, né? Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 de 11. Então, é quase metade. Então, assim, eu não tenho o que eu posso fazer. A gente disponibiliza horário. Eu já vou te dar a palavra, Murilo. A gente disponibiliza horário, a gente marca horário para atender fora do horário, não tem problema nenhum. A gente atende pelo Instagram, a gente responde por e-mail. A gente tenta ajudar o máximo que a gente pode fazer. A única coisa que eu não tenho muito como fazer é se você não me entregar nada, né? Se você não me entregar a atividade, eu fico impossibilitado de te ajudar nessa hora. Tá? Então, se você é um desses alunos, talvez, não sei se o aluno está aqui ou não, a gente não vai citar os nomes, né? Mas se você é um desses alunos que ainda não entregou essa atividade de recuperação do primeiro bimestre, faça isso com a máxima urgência, que eu preciso lançar essas notas no sistema, porque na outra semana vai ter o conselho de classe desse bimestre. Tá bom? Murilo quer falar? Pode falar. Levantou a mão. O professor, sobre a TCP3, né? Que é o do deslocamento no MRUV e o movimento vertical. Entreguei, você deu o conceito, falou que estava errado e devolveu. É para corrigir? Então. Vou falar sobre isso. Mas falou que eu confundi uma coisa. Então, falando agora sobre a TCP3, né? Que era o prazo, era quinta-feira da semana passada.
e que muita gente não me entregou. Cerca de 15 alunos não me entregaram. Primeiro ano Biotech 2021. O que está acontecendo? Como é que a gente pode, como é que eu posso ajudar vocês nisso? Vocês precisam me dizer, a atividade está muito longa, muito comprida, muito fácil, muito difícil. Não entregar assim é a pior coisa que tu pode fazer, né? Eu sei como eu já disse no começo, né? Eu não estou aqui. Eu sei que você deve estar passando uma situação complicada, tem as suas justificativas, né? Não tá fácil para ninguém, nem para mim, muito menos para vocês, mas a gente precisa tentar se organizar com essas atividades aí, né? De pelo menos entregar essas atividades, ou de recorrer, ou de solicitar um atendimento, ou de solicitar uma ajuda, ou de tirar uma dúvida. Prof, não estou escutando nada, vou sair e entrar de novo. Vitória, peraí, Você pode repetir? Som, peraí, som. Vocês estão me ouvindo agora? Gabriela disse que está normal. Mais alguém não está ouvindo? Eu tô ouvindo. Beleza, eu estou ouvindo normal, para mim normal. Beleza, então, vamos seguir aqui. Então, gente, eu queria dizer para vocês, mais uma vez, que eu sei que talvez assim, você não goste muito de física, você não goste muito das minhas aulas, não goste muito de mim. Eu não sei, eu odeio matemática, eu odeio fazer conta. Mas, cara, é assim, ó, eu tô tentando, tentando te exigir o mínimo possível, considerando todo o nosso contexto, a sua dificuldade, o remoto, a sua situação aí, né? Cada um vive uma situação em casa diferente, tá? Agora, se eu tiver mais alguma coisa que eu possa fazer, você, por favor, me fale. Agora, se você não entregar essas atividades e não pedir ajuda, não sei, não tem muito que eu possa fazer, tá? Bom, então, chamando a atenção de que muitos não entregaram essa atividade, que já vai ser do segundo bimestre, tá? Essa atividade é a TC3. Ok? Bom, sobre os que entregaram. Geral, toda vez e toda atividade é a mesma coisa. Eu mando a atividade, aí dou o conceito, só o senhor posso refazer, por que o senhor devolveu? Eu devolvo a atividade para você ser notificado, né? Para ela aparecer ali para você, entendeu? Então, por isso que eu devolvo. Porque quando você não acerta todas as questões, eu não ponho a nota. Quer dizer, a gente não trabalha com nota. Então, eu não vou ficar ali calculando porcentagem para pôr. Porque não é isso que a gente faz, converter a porcentagem num conceito. Não é isso. Tá? Conceito não é só transformar uma nota, uma porcentagem, por exemplo, 80% é A, 70% é B. Não é isso que a gente faz. Tá? Então, eu não fico pondo nota. Então, eu coloco o conceito no comentário. Então, aí eu devolvo, porque eu entendo que assim você será melhor notificado. Aí, se você não gosta, já falamos aqui também, né? Professor, posso te devolver para não ficar como pendente? Pode me devolver se você quiser. Não tem problema nenhum. Era mais para você ver. Sobre refazer. Quem quiser refazer, o que eu destaquei, eu tento destacar sempre que você errou, é um trabalho muito árduo, muito difícil, né? Não acha que, professor, o senhor está gostando de estar no remoto? Cara, eu preferia muito mais estar no presencial, é muito mais difícil trabalhar assim. Eu trabalho muito mais do que eu poderia e trabalho mal. Trabalho no computador, meus olhos estão arregaçados, meus ombros também, de ficar aqui sentado o tempo todo. Enfim, faz um ano que eu estou fazendo fisioterapia porque esse trabalho remoto me adoeceu. Então tivemos uma live bem complicada ontem, assim, né, em alguns aspectos, sofremos muitas pressões. Quero dizer que assim, a gente não está em casa porque quer. Então, corrigir é muito difícil, mas eu sempre tento deixar um comentáriozinho ali, né, ficar digitando um por um, olha, você errou, isso aqui, né? Então, se você quiser refazer, ótimo, pode refazer. Eu não vou recorrigir e aumentar o seu conceito. Mas se você quiser, você pode refazer, tá?
Aumentar conceito, a gente vai aumentar o conceito quando a gente der a segunda atividade avaliativa, a gente fizer a ponderação do conceito do bimestre, o seu conceito não for C, aí eu vou propor para você uma atividade avaliativa de recuperação. Entendeu? Então, eu sei, professor, eu não gosto de ficar com C e tal, legal, eu acho muito bonito isso. E sempre tento atender essa demanda do cara que tirou C, quer ir para um A, quer ir para um B, beleza. Quando eu estou no presencial, a gente imprime uma prova, uma atividade a mais e vamos fazer, vamos embora. Agora, no remoto, eu não vejo essa, não vejo essa possibilidade da gente fazer. Tá? Então, não tenho oferecido recuperação ou refacção de atividades para quem já tem pelo menos um C. Sei que você não, às vezes pode não gostar disso, mas tudo bem. Tá? Tudo bem? Pode ser sim. Alguma dúvida mais sobre isso? Sim? Não? Fechou. Tudo certo? Fechou? Beleza, Maria, Murilo, tranquilo então. Pessoal, então nós vamos para a nossa aula de hoje, que é, nós vamos finalizar a parte daquele lançamento inclinado lá, seno e cosseno, né, e tal, velocidade, o ângulo, vamos finalizar hoje e chega disso, né, já deu também, tá bom? E nós vamos finalizar da seguinte forma, eu vou aqui tentar resolver os exercícios que eu programei aqui, e a atividade assíncrona de hoje, que na verdade ele vai contar 1h30, então vai contar 2 aulas, né, da semana passada e retrasada, que eu já mandei hoje, já postei, já está lá no Classroom, vocês assistirem uma videoaula minha com a resolução de mais exercícios deste tipo. Eu acho que, assim, dentro do primeiro ano da física, eu acho que o mais chatinho de fazer são esses lançamentos inclinados aí, tá bom? Então, por isso que eu fiz uma videoaula extra com 4 exercícios. Então, a sua atividade assíncrona é assistir essa aula e fazer a anotação que você quiser fazer, se você julgar necessário fazer, anota aí no seu caderno, no seu bloco de notas, no seu computador, do jeito que você achar melhor. Concluiu a atividade, clique em devolver para mim, que vai contabilizar 2 presenças para vocês essa atividade. Tranquilo, Lana? Beleza? Então, talvez você esteja torcendo para acabar logo esse lançamento inclinado e partir para o próximo, que eu acho que é um conteúdo um pouco mais interessante, eu particularmente acho, que são as leis de Newton. Então nós vamos sim, vamos encerrar isso por hoje. Murilo, você não aguentava mais, né, Murilo? Acabou então, chega, vamos lá, bora! Então bora, estou apresentando minha tela para vocês, a partir de agora eu não vou ver mais o chat, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês põem aí no chat, ou me chamam no áudio, eu prefiro, né, me chamam no áudio, mas se não, tiver alguma coisa, a Beatriz vai me ajudar. Certo, Beatriz? Então, certo. Então tá bom, muito obrigado. Então tá aí na tela para vocês, nós fizemos na aula da semana passada o exercício número 3, né? E fizemos o exercício número 5. Lembram? Tá aí, done. E o 4, eu falei que tinha um erro aqui no 4 e a gente acabou pulando ele, mas na verdade é porque eu não tinha entendido o que ele estava me perguntando. Então, quero só comentar, é um exercício bem tranquilo de se fazer, e depois nós vamos passar para o lançamento horizontal, tá legal? Então, olha só, o exercício 4, então, ele fala de um lançamento com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, ele dá o seno de 60, o cosseno de 60 e dá a gravidade, tá? Então, é isso aqui, ó, é um lançamento assim, ângulo de 60, tá? Com a horizontal, então é o ângulo com a horizontal que ele me deu, então a velocidade Vx vai ser a velocidade inicial vezes cosseno de 60, tá? Porque ele está com um ângulo, e o Vy, que é essa velocidade aqui, ele vai ser igual a a velocidade inicial seno de 60, né? Porque este é o vetor que está sem o 60.
Bom, qual é a pergunta que eu me confundi na aula da semana passada? Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo é em metros, ou a velocidade do corpo em metros por segundo será. E aí eu olhei e falei assim, pô, mas a velocidade no ponto mais alto é 0. Não, não é 0. É 0 no lançamento vertical. O que vai acontecer aqui com este corpo? Ele tem duas velocidades, né? Ele tem uma velocidade vertical, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, e uma velocidade horizontal. Até que ele chegue no ponto mais alto. Lá no ponto mais alto, o que acontece no ponto mais alto? Aqui, se eu fizer uma seta aqui, ele vai dar para entender que é um vetor. Ó, no ponto mais alto, a velocidade y é 0. Mas a velocidade do corpo não é 0. Porque agora lembra que esse movimento, ele é um movimento composto. Né? Ele tem um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Então, lá no ponto mais alto, é zero a velocidade vertical. A velocidade horizontal não é 0. Tá? Então, se você parar para pensar, lá no ponto mais alto, qual é a velocidade do corpo? Eu posso responder já essa questão. A velocidade do corpo no ponto mais alto é a velocidade horizontal apenas. Por quê? Porque na vertical eu não tenho velocidade. Professor, em outro ponto, por exemplo, esse ponto que eu desenhei aqui, ó, qual seria a velocidade do corpo nesse ponto? Então, eu teria que fazer o inverso do que eu fiz no início. No início eu decompus o vetor, aqui eu tenho que fazer a soma desses dois vetores para determinar quem é a velocidade do corpo neste ponto. É a soma, é a junção desses dois vetores, é a junção desses dois movimentos. Tá certo? Como lá no ponto mais alto eu não tenho mais velocidade vertical, já discutimos muito isso, porque ele terminou a subida, quando que ele termina a subida, quando a velocidade vai para 0, é ali que ele para de subir, a partir dali ele só desce, etc, etc, etc. Tá bom? Então, no ponto mais alto, ele vai ter apenas velocidade horizontal, certo? Será que travou aqui minha caneta? Não. Então, no ponto mais alto, ele vai ter apenas a velocidade mais alta. Ele vai ter apenas a velocidade horizontal. Ele só vai ter o Vx. E quem é o Vx? Bom, professor, quem é o Vx no ponto mais alto? Então, lembra que quando a gente tem esse tipo de lançamento, nós estudamos dois movimentos, o movimento na vertical e o movimento na horizontal. O movimento na vertical é um lançamento vertical para cima, né? Considerando a aceleração da gravidade, aquilo que nós já estudamos, tá certo? Então, é um MRUV. E o movimento na horizontal, ele é um MRU. Porque a velocidade na horizontal, ela não se altera, né? Considerando que ele está no vácuo, então não tem resistência do ar, etc, etc, né? Não tem atrito. A velocidade com que ele é lançado na horizontal, ele se mantém a mesma durante todo o percurso. Então, no ponto mais alto, a velocidade continua sendo a velocidade do início, que é o V0 cosseno de θ, tá? Continua sendo esta a velocidade. Então, se a gente voltar lá, V0 cosseno θ. O V0 é 50 e o cosseno de θ, cosseno de 60, é 0,5, né? Acho que eu pulei vários slides aí, mas enfim. Ó. Então, quem é o Vx? O Vx é 50 vezes cosseno de 60. Você já poderia colocar direto ali o meio, tá? Não tem problema nenhum. Só coloquei para a gente lembrar, né? Então, 50 vezes 0,5 é o mesmo que dividir 50 por 2. A velocidade horizontal no ponto mais alto, a velocidade horizontal é 25 metros por segundo. E ela é a mesma no ponto mais alto, no meio, no fim, no início, é sempre a mesma. Então, no ponto mais alto, a velocidade horizontal é 25.
Como no ponto mais alto só tem velocidade horizontal, porque lá é onde a velocidade vertical se anula, no ponto mais alto a velocidade do corpo é os 25 metros por segundo, ou seja, a resposta certa é a letra C de Cristo. Tá bom? Tá? Então, olha aí, um exercício da UEL. Beleza, hein, gente? Olha, estamos no primeiro ano do ensino médio e já conseguimos matar um exercício da UEL, né? Me espera, UEL. 2024 nós estamos lá, hein? Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Beleza? Cara, então assim, nós encerramos a parte do movimento, do lançamento oblíquo, lançamento inclinado. Tá legal? Lá na atividade assíncrona de hoje, tem mais 2 exercícios para vocês acompanharem, se divertirem, né? Copiarem a resolução do professor, se vocês quiserem, no caderno, no papel, colar na geladeira, fica à vontade lá, tá bom? Bom, e agora nós vamos para a última parte, que eu deixei para depois, né? Embora estava aqui no começo da aula, eu deixei para depois porque a gente já vinha lá da decomposição de vetor. Eu falei, então já vamos encarar direto aqui, onde a gente vai ter que fazer a decomposição de vetor. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando eu vou estudar o lançamento horizontal, eu não preciso usar seno e cosseno, na maioria das vezes, tá bom? Então, alguém já deu um respiro um pouquinho mais aliviado aí, né? Bom, o que é o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é quando um corpo vai ser lançado de uma certa altura, inicialmente com uma velocidade horizontal. Como está aqui o desenho. Ó. Ele tem uma certa altura e ele é lançado a partir de um certo ponto com uma velocidade horizontal. Por que eu não preciso decompor a velocidade horizontal? Porque lá no início ele não tem velocidade vertical. A velocidade vertical dele é 0, né? Tanto que se tu for usar, né? Professor, quero usar. Cara, esse PowerPoint, às vezes ele me trai, às vezes ele me ajuda. Aí, PowerPoint, olha aqui. Tanto que se tu for ver qual é o ângulo desse VX aqui com a horizontal, aliás, com a vertical, é 90. Se tu for decompor esse vetor, tu vai fazer, então, para achar o VY inicial, tu faria o Vx vezes cosseno de 90. Quanto é cosseno de 90? 0, irmão. Ó, 0. Então, o Vx dá 0. Tá? Então, uma velocidade perpendicular não altera o movimento. Uma velocidade que atua com 90 graus não altera o movimento. Uma aceleração que atua com 90 graus não altera a velocidade. Olha o que a gente estudou, né? Por que o movimento na horizontal ele é um MRU? Porque a aceleração da gravidade é vertical para baixo. Então, ela é perpendicular à velocidade. Então, ela não altera a velocidade. Sabe por quê? Porque cosseno de 90 é 0. Porque a aceleração da gravidade forma um ângulo de 90 graus com a horizontal. E se eu fosse calcular qual é a componente dessa aceleração na horizontal, eu faria o valor dela vezes cosseno do ângulo, e cosseno do ângulo é 90, cosseno de 90 é 0, irmão. Tá? Então, é por essas e outras, né, que tem uma série de explicação. Daqui a pouco nós vamos ver na física que uma força aplicada a 90 graus não altera a aceleração do corpo. Porque se tu for calcular a componente dá 0, a componente, né, da força, no sentido do movimento do corpo. Tá legal? Então, o lançamento horizontal, ele é mais simples por causa disso. Porque eu não tenho que decompor, porque eu não vou ter velocidade vertical. A velocidade vertical no início é 0. Então, o corpo ele tá a uma certa altura, ele está em cima de alguma coisa, de uma mesa, de um prédio, sei lá, de uma plataforma, e ele vai ser lançado só com velocidade horizontal. Então, aí nós vamos também decompor o movimento em 2, onde na horizontal eu vou ter um MRU, né?
velocidade inicial vai ser sempre a mesma. Minha Nossa Senhora dos slides, me ajuda. Aqui eu vou ter um MRU, certo? E o que eu vou ter na vertical? Na vertical, eu vou ter um corpo caindo com velocidade inicial 0. Então, eu tenho dois movimentos, lembra? Tenho dois. Igual no lançamento oblíquo. Um MRU na horizontal e na vertical, um corpo caindo com velocidade inicial 0. O que é isso? Já estudamos. O que eu vou ter na vertical é uma queda livre. Tá? Então, a gente vai aplicar todas as equações que nós aplicamos lá para queda livre. O Torricelli, o sorvetão, o vovô ateu, tudo que a gente pode aplicar para queda livre, a gente aplica. Tá? E eu vou ter, de novo, o alcance horizontal, ou simplesmente alcance, que é a que distância do lançamento o corpo chega no chão, mesmo que lá para o oblíquo. Ele vai continuar sendo o quê? Obtido pelo movimento horizontal. Então, isso aqui é o ΔS, né? É o ΔS horizontal, é velocidade horizontal, ou Vx, vezes o tempo que ele fica viajando. Com a diferença agora que o tempo aqui, ele não é mais o tempo de subir e descer, porque não tem subida, né? É só o tempo de queda, é só o tempo da descida. Tá? E este carinha tempo de queda continua sendo o que une os dois movimentos, porque o tempo é o mesmo para os dois. Quem delimita quanto tempo ele fica caindo é o mesmo que delimita quanto tempo ele anda na horizontal, porque quando ele bate no chão, a gente supõe que ele para. Tá? Então, aqui são todas aquelas equações da queda livre, a equação para achar o tempo de queda, que eu não gosto de fazer para vocês. Olha, temos uma equação para isso, temos uma equação para isso. Pô, vai lá, joga no sorvetão, ou joga no vovô ateu e acha esses tempos. E acha tudo que você quiser com as equações do movimento acelerado. Não precisa inventar uma nova equação. Como não fiz lá no estudo do movimento vertical, não vou fazer aqui de novo. Pode usar? Claro que você pode usar, meu amor. Você é livre, ou praticamente livre, né? Tá bom? Beleza? Então, galera, vamos aplicar isso na resolução de dois exercícios aqui. E vocês vão ver que a gente vai ter uma certa semelhança com o oblíquo, mas a gente não vai usar seno e cosseno, o que para alguns pode ser uma alegria, uma notícia boa, professor. Finalmente uma notícia boa hoje, hein? Então, olha aí, na tela, o exercício 1. Por que exercício 1, professor? Porque eu estou seguindo a ordem que eu construí a aula, tá? Então, eu não queria mudar para não bagunçar, acho que bagunçaria mais ainda a ideia de vocês. Então, nós estamos voltando para a primeira parte, que é o lançamento horizontal. Então, nós fizemos nas últimas aulas o 3 e o 4, e o 5, hoje fizemos o 4, e agora vamos fazer o 1 e o 2. Então, ele fala assim, exercise number 1. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo, atingindo um solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo, o módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo. Ok? Legal. Esse exemplo, esse exercício, ele deu uma coisa que a gente não tinha visto em enunciado ainda, né, dos 3 exercícios que nós fizemos. Ele deu, ó, atingindo o solo, eu esqueço que eu tenho que ficar grifando, né, ó, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Que informação é essa? Que informação é essa? Se liga aqui no meu draw, aqui no meu desenho, se liga aqui. Então eu tenho uma mesa, tá legal? Tem uma mesa? Tenho. Então vamos aqui, mesa. Então eu tenho uma esfera. Cadê a mesa, professor?
Eita, tá aí a mesa. Isso aí é uma parte de uma mesa, é um corte, tá? Aqui eu tenho a esfera. Ela foi lançada com certa velocidade, tá? E ela desenvolve metade de uma parábola e chega ao chão. Ele me deu atingindo o chão, atingindo o chão, atingindo o chão 5 metros a 5 metros da mesa. Então o que ele me deu é essa distância aqui. Quem é esse cara? Esse cara é a distância que essa esfera percorreu na horizontal. Lembra que eu tenho 2 movimentos aqui. Um MRU na horizontal e uma queda livre a partir do momento que ele sai da mesa, é lançado da mesa. Tá certo? Então, ele me deu a distância que ele percorreu na horizontal. O que ele me deu aqui, ó, foi o que nós chamamos de alcance. Ok? Então, se ele me deu o alcance e eu tenho a velocidade horizontal dele, eu posso descobrir qual é o tempo de queda, que é justamente o que pergunta na letra A. Se ligou? Então, tem que estar esperto. O que a gente tem? Dependendo quem a gente tem, é o caminho que a gente vai traçar para chegar onde a gente quer. Então, a gente tem o alcance, 5 metros. Legal? Bom, a outra informação lá do enunciado fica mais evidente, né? Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, quando ela é lançada da mesa, ela é lançada com uma velocidade Vx. Vou escrever aqui, se a minha caneta funcionar. Vx de 10 metros por segundo. Então, eu tenho essa informação aqui. Vx é 10 metros por segundo. Eu não coloco o Vx inicial, porque o Vx vai ser uma constante o tempo todo. Então, não tem sentido falar de início, nem de meio, nem de fim. Ela é a mesma durante todo o trajeto. O que mais que eu vou ter de informação? Eu vou ter de informação que a aceleração é a da gravidade, e ele fala para você usar 10 metros por segundo. Então, isso aqui, quando eu for estudar o movimento, a queda livre, eu vou usar a aceleração da gravidade. Fechou? Fechou. Então, é isso que eu tenho. Aí, a letra A vai me perguntar o quê? Vamos ver quem eu quero. O tempo de queda. Tá? Então, letra A. Eu tenho o tempo de queda ou o tempo de descida TQ. Tá? Bom, e eu poderia descobrir esse TQ estudando a queda livre se eu tivesse a altura da mesa, mas eu não tenho. Mas como eu já adiantei para vocês, eu posso descobrir quem é esse TQ como? Usando o movimento horizontal, porque o exercício me deu o alcance, então ele me deu o deslocamento na horizontal. Como eu tenho a velocidade na horizontal, se eu tenho o deslocamento e a velocidade, eu acho o tempo. Tá legal? Se eu tenho deslocamento e velocidade, eu acho o tempo. Então eu vou, na horizontal, ok. Na horizontal, eu tenho, né, um MRU. O alcance é a velocidade x vezes o tempo de queda, né? Claro, lembrando que esse alcance nada mais é do que o ΔS da horizontal. ΔS, ou distância, é a velocidade vezes tempo. Fechou? Tá? Fechou. Tá legal? Então eu vou só substituir esses caras e encontrar quem é o tempo de queda, né? Então a gente disse que o alcance é igual à velocidade x vezes o tempo de queda. O alcance, ou a distância que ele ficou se movendo, tá bem mais louco que o Batman nessa caneta hoje. É 5 metros, a velocidade é 10, o tempo de queda é quem eu quero. O tempo de queda é a nossa incógnita, nós vamos deixar ele sozinho em um dos lados do sinal de igual. Para isso, eu vou mandar o 10 para o outro lado do sinal de igual. O 10, para ir para o outro lado, ele vai inverter a sua operação. O 10 estava multiplicado pela incógnita, então ele vai ficar dividido. Pelo amor da Nossa Senhora das equações, gente, presta atenção. Toda vez eu falo a mesma coisa. Não é 10 dividido por 5. É 5 por 10. Obedeça a regra. O 10 estava multiplicando o TQ. Então, o 5 fica dividido pelo 10.
Tá bom? Professor, mas aí vai dando meio com vírgula. É melhor dividir 10 por 5 que dá 2. Mas tá errado. Tá errado. Tá certo? É 5 por 10, que dá 0,5 segundos. Este é o tempo de queda. Tá? E este cara é extremamente importante nos lançamentos horizontais e no lançamento oblíquo, porque ele é o cara que liga os dois movimentos. O tempo que ele fica no ar, lá no lançamento inclinado, é o tempo que ele se move na horizontal, é o mesmo tempo, o tempo é o mesmo para os dois, é o mesmo corpo, né? O tempo de queda aqui, o tempo que ele se move na horizontal aqui, é o mesmo tempo que ele se move na vertical. É o tempo que ele fica caindo. Então agora eu posso ir estudar o movimento vertical e eu posso determinar a altura da qual ele caiu, se eu for para o vovô ateu. Depois que eu determinar a altura, eu posso determinar a velocidade com que ele chega no chão. Entendeu? Então esse cara é extremamente importante nos lançamentos horizontais e no lançamento oblíquo, né? Inclinado. Tá? O tempo que ele fica no ar, né? Tá certo? Beleza, gente? Ó, então essa foi a letra A, de amor. B, de baixinho. A altura da mesa em relação ao solo. Então agora eu quero a altura. Então agora, vamos lá. Vem cá, vem comigo. Siga-me os bons, como diria o Chapolin Colorado. Vamos pensar, gente, pensar. Organiza aqui. Letra B, de baixinho. Eu quero o ΔS. Não, professor, eu quero a altura. Exatamente. A altura é o ΔS que ele se desloca na vertical. Beleza? Então, eu vou estudar o movimento na vertical. É uma queda livre que eu tenho na vertical. O que eu tenho de informação na vertical? O exercício falou que eu posso usar a aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que ele ficou caindo por 0,5 segundos, acabei de calcular na letra A. E eu tenho uma outra informação que eu sempre vou ter no lançamento horizontal. A velocidade inicial y ou a velocidade vertical inicial é 0. Fechou? Então eu já tenho 3 caras, eu posso calcular quem eu quiser. Quem eu quiser, tá? A partir daí eu vou pro... Desculpa o meu celular fazendo barulho aqui, gente. Perdão. Então, por aqui, eu vou calcular quem? Eu vou para onde? Bom, não dá para ir para o Torricelli, porque eu não tenho velocidade final. Não dá para ir para o Vovô Ateu, porque eu não tenho velocidade final também. Eu vou para o Sorvetão. Aí você fala assim, mas professor, o Sorvetão não tem ΔS. Claro que tem. Tem sim. Ó, tá aí o Sorvetão na tela para vocês. Opa. Aqui tem um 2. Tem sim, é só eu mandar esse S0 para o outro lado. Se eu mando esse S0 para o outro lado, ele fica S menos S0, e S menos S0 é ΔS. Então, o sorvetão, eu posso escrever ele assim, ΔS 0 a d sobre 2. Fechou? Ai, professor, vai ter que aplicar Bhaskara toda vez. Calma, não vai. Sabe por quê? Lembram lá da queda livre? A gente não aplicava Bhaskara em queda livre. Por quê? Por causa de um fator muito importante. A velocidade inicial é sempre 0, então esse termo dá sempre 0. Então, o ΔS vai ser sempre igual a meio da aceleração t² sobre 2. Por isso que tem aquela equaçãozinha lá, que eu falei que eu não quero usar, mas vocês podem usar, que diz que H é G sobre 2t². É a mesma equação, ó. Só que ele chama de H o que eu estou chamando de ΔS. E ele chama de G o que eu estou chamando de A. Mas é a mesma equação. É por isso. Porque como eu venho da queda livre, a velocidade inicial é sempre 0, então se some aquele termo ali. Tá legal? Então posso determinar de qual é a altura da mesa, de que altura está acontecendo essa queda livre, né? Então, beleza? Então vamos lá? Ó, ΔS é a aceleração da gravidade, que é 10 dividido por 2. Opa! Dividido por 2. O tempo eu tenho é 0,5, tá?
Vou dizer o que eu já disse, é 1 bilhão de vezes por 6. Bilhão de vezes por 6. Faça primeiro o quadrado. Pega o 0,5 e eleve ao quadrado. Tá bom? Quanto que dá 0,5 ao quadrado? O Murilo vai fazer essa conta aí para mim e vai confirmar, ver se eu estou errado. Tranquilo, Murilo? Mas eu acho que 0,5 ao quadrado dá 0,25. Tá bom? Ele vai conferir aí. Se eu tiver errado, ele vai falar. Se eu tiver certo, ele só vai levantar e aplaudir de pé. Beleza? Tá bom? Certinho. Valeu. Então agora você tem que... Ah, professor, podia ter dividido o 10 por 5, o 10 por 2? Podia, mas eu gosto de sempre frisar que tem que resolver primeiro o quadrado, então resolvi primeiro o quadrado. Professor, e agora? Eu multiplico, eu divido primeiro, o que eu faço? Agora tanto faz. Você pode multiplicar ou pode dividir primeiro. Só toma cuidado, tá? Que você não vai dividir o 10 por 2 e o 0,25 por 2. Só divide uma vez por 2, irmão. Fechou? Não vai fazer esse erro aí. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, que fica, eu acho que fica mais fácil para mim. Multiplicar por 10, porque multiplicar por 10 é muito fácil, é só mover a vírgula uma casa. Dá 0, dá 2,5. E aí dividir por 2 é só 2,5 dividido por 2. Dá 1,25 metros. Fechou? Então essa é o ΔS que ele percorreu no horizontal durante a queda, então essa era a altura da mesa, né? Você pode pôr um H ou não importa, aí para mim não faz a menor diferença. Ok. Fechou? Fechou. Então tá aí. E a letra C de coração? O módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo, tá? Toma cuidado. Eu vou esperar para mandar uma nova atividade avaliativa para vocês, porque eu não quero pedir esse lançamento oblíquo na atividade avaliativa, tá bom? Já pedi o movimento vertical, a gente vai trabalhar ele só nos ATPs, porque se estiver muito difícil para você, assim, né, entendeu? Qual que é o meu esquema? Meu esquema é facilitar a sua vida. Se tiver muito difícil, você faz no ATP e beleza, irmão. Conteúdo dado, trabalhado, passei uma atividade para você, né? Não precisa estar necessariamente lá na atividade avaliativa. Tá gravando isso? Vamos cortar isso depois, hein? Fechou? Então, vamos calcular o módulo da esfera. Então, toma cuidado. Quando ele está falando módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo, não é a velocidade horizontal e nem a vertical. É o módulo da velocidade, é o vetor velocidade quando ela chegar no chão. A velocidade da esfera quando ela chega no chão na horizontal é 10. Tá? Chega com 10 na horizontal. E ele vai chegar com uma certa velocidade aqui na vertical, que eu posso determinar usando o vovô Ateu, porque eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo. Quem é essa VY? Vamos descobrir então agora na letra C. Ih, faltou um slide aqui, professor. Que isso? Está economizando papel? Deixa eu pôr um slide a mais aqui. A de amor, B de baixinho, C de coração. Todo mundo. D de docinho, E de escola, F de feijão. O que mais? G de gente, H de... Quanto bem, né? Fala sério. A letra C de coração. Então, quando ele chega no chão, se liga. Eu vou ter uma velocidade de 10 na horizontal, porque aqui nunca muda. Vai ter um Vx, que é 10 metros por segundo. E vou ter um Vy. Se eu quiser o módulo da velocidade, é isso aqui, é o vetor resultante dessas duas aí, irmão. O módulo da velocidade é esse cara aqui, ó. Esse é o vetor velocidade do corpo. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou determinar quem é essa velocidade na horizontal que ele chega. Vy, na horizontal. Bom, eu tenho a velocidade y inicial, que é 0. Eu tenho a aceleração, que é 10. Vocês viram que aqui eu nem me preocupei em determinar se a aceleração é positiva ou negativa, porque é só a queda livre, né? Então tá todo mundo para baixo, chama todo mundo de positivo, não tem subida, né? Então fica mais tranquilo. O tempo eu tenho é 0,5.
vou encontrar, então, quem é a velocidade y final. Como? Vovô que não acredita em Deus, né? Vovô ateu. Falar em vovô, como é que foi o dia das crianças? Ganharam presente, ganharam bala de dia das crianças, só que é o vovô Y, né? Vovô ateu Y, ó. Tá legal? Esse cara eu tenho é 0, a aceleração eu tenho é 10, o tempo eu tenho é 0,5. Com que velocidade ele chegou ao chão? Moleza, né, Tereza? Ó, 0 posso cortar, 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo. Então, professor, qual é a velocidade da esfera quando chegou no chão? É 10 ou é 5? Nenhum nem outro, né? É o Pitágoras desses dois vetores, né? Então, eu tenho um vetor de 10 aqui, e agora eu descobri que aqui na horizontal ele tinha um vetor de 5 metros por segundo. Então, lembra do Pitágoras? Tio Pete. Então, vamos lá, ó. O vetor resultante, já que eles são perpendiculares, né? A velocidade final desse cara ao quadrado vai ser a velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. Tá legal? Já passamos das 10. Vou acelerar um pouquinho aqui. Mais, professor, vai acelerar mais? Meu Deus do céu. É 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou somar esses dois. 125. Então, isso é a velocidade ao quadrado. E agora eu extraio a raiz quadrada de 125, que eu não sei quanto que dá, mas eu posso garantir para vocês que dá 11, alguma coisa. Tá bom? Pois o Murilo vai fazer essa conta, ele vai me contar quanto que deu. Então, esse é o módulo do vetor velocidade do corpo. Então, tem essa chatice aí que se pedisse módulo da velocidade quando chega no chão. Então, não é só horizontal, nem só horizontal, é a ponderação dos dois, é a soma desses dois vetores. Fechou? Raiz quadrada de 125 dá quanto? Eu não acredito que vocês não fizeram essa conta de cabeça ainda. Dá 11,18 ou aproximadamente 11,2 metros por segundo. Fechou? Pessoal, o último, e aí a gente encerra. Federal de Goiás, UFG. Uma esfera rola sobre uma mesa, ó, de novo, uma esfera sobre uma mesa. Não tem muita imaginação nesse tipo de exercício, né? Rola sobre uma mesa horizontal, abandona essa mesa com uma velocidade horizontal V0 e toca o solo 1 segundo depois. Então, vamos ver o que a gente tem de informação. Não temos a velocidade inicial, pelo jeito. Mas a gente tem o tempo de queda. 1 segundo depois. Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura, a velocidade inicial é... cara, esse exercício vai ser legal. Desafiador. Desafiador. Eu só tenho uma informação. Uma informação. O tempo. O tempo de queda. Mas eu sei... Para quem gosta, é uma delícia esse exercício, hein? Mas eu sei que a velocidade e a velocidade... Opa! Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura. Então, essa distância aqui, ó, o alcance, que eu posso chamar de A, é igual à altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sisteminha de equação, escrever um em função do outro e pá, pei. Beleza? Show de bola? Gostei. Essa eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Bom, o que a gente pode dizer então? Nós precisamos descobrir quem é a velocidade inicial do corpo. Então, a gente sabe que o alcance... Tá dura essa vida de remoto, hein? O alcance é a velocidade inicial x, ou só vx, né? Vezes o tempo. Tá legal? Beleza? E o tempo, eu sei que é 1.
Então, o alcance é igual a velocidade Vx. Porque é vezes 1, você pode cancelar 1. O alcance é igual ao Vx. Legal. Então, montei uma equação aqui que eu não resolvo porque eu tenho duas incógnitas. A outra informação que o exercício me deu é que a altura é igual a ΔS. A altura sempre foi igual a ΔS, né, professor? Que a altura é igual ao alcance. Então, se a altura é igual ao alcance, aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, olha só, e vou montar o meu sorvetão, que nem a gente fez. Aqui, ó. Que nem a gente fez aqui. Vamos montar o meu sorvetão aqui. Tá? Então, um sorvetão S é igual a S0 mais V0 T mais A T quadrado sobre 2. Beleza? Na horizontal, para horizontal. Para horizontal, esse cara é 0 e a altura vai ser igual a T quadrado sobre 2. Tá certo? Esse cara agora eu posso calcular. Por quê? Porque eu sei quem é A é 10, dividido por 2. Eu sei quem é T é 1, dividido por 2. Ó. Então eu posso calcular a altura facilmente. Posso ou não posso? Claro que eu posso. E esta altura é igual ao alcance. Aí eu venho aqui e descubro quem é a velocidade inicial. Ah, nem é tão difícil, né, gente? Olha só, o ΔS, que é a altura, fica 1 ao quadrado, tenho a leve impressão que dá 1. 1 vezes 10, tenho a leve impressão que dá 10. 10 dividido por 2, tenho a leve impressão que dá 5 metros. Fechou? E aí, o lance do exercício, a diferença desse exercício é que ele não me deu o alcance, mas ele disse que o alcance é igual à altura, ou que o alcance é igual ao ΔS, ou seja, o alcance é 5 metros também. Então, daí eu vou lá estudar o meu movimento horizontal. Ó, vou estudar o meu movimento horizontal. Alcance é Vx vezes T, tempo de queda. Ele me deu o tempo de queda é 1 e o alcance é 5. Eu vou descobrir quem é o Vx. Vx é 5 dividido por 1, 1 vezes 5, tanto faz. Ou seja, Vx é 5 metros por segundo. Já que o tempo dá 1. Então, beleza. Eu achei quem é a velocidade inicial do corpo. Por quê? Porque no início ele não tem velocidade horizontal, né? Ele só é lançado com velocidade x de 5 metros por segundo. Resposta D de Deus. D de deu para nós. Deu, já chega. Tá legal? Então, ó, esse é o lançamento horizontal. Ele acaba sendo mais simples que o movimento, que o lançamento inclinado. Vocês vão lá assistir a videoaula, vocês vão ver pelos dois exercícios que nós fizemos, que inclusive são mais simples que esse que nós fizemos aqui. Divirtam-se, assistam várias vezes, tá legal? E com isso nós terminamos esta parte do movimento. E não só isso, com isso nós terminamos a cinemática. É verdade. A partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer um estudo das leis de Newton, né? Que talvez você já tenha estudado, não sei se não está mais apresentando, talvez você já tenha estudado, talvez já tenha ouvido falar, é bem famosa, e aí pelo menos a gente dá uma refrescada, sai dessa cinemática, sorvetão, vovô ateu, Torricelli, não aguento mais, meu Deus do céu, tá legal? E vamos partir para uma coisa nova, tudo é nova. Professor invocou. Fala, Beatriz, pode falar. Uma licencinha só, professor. O nosso professor de biotecnologia, gente, ele acabou de disponibilizar uma prova, uma avaliação na disciplina, e ele pediu para avisar que tem que entregar até segunda-feira a avaliação. Só isso. Ótimo. Mesmo, professor, ele pediu para avisar. Ótimo, então a turma está sabendo, está gravado, inclusive, esse recado. Pessoal, eu vou fazer a chamada, depois, se quem quiser trocar alguma ideia ainda, tirar alguma dúvida, conversar, reclamar de alguma coisa,
Fica à vontade aí. Então, estão conectados comigo agora o Adriano, a Agatha, a Ana Vitória, o Brian, a Beatriz também tá, né, Beatriz? A Bruna, a Letícia, a Júlia, o Eduardo Bonfim, a Emanuele Watanabe, a Emily Vitória, a Emily Fernanda, a Gabriela Almeida, a Gabriela Batista e a Giovana Gabriele, o Guilherme, a Heloísa Rubim e a Heloísa Boletti, o Hugo Aires, a Ingrid, o José Roberto, a Júlia, sempre bona, a Lana, Marcela Bononi, Maria Clara, a Maria Eduarda, a Michele Lopes, a Milena Pio, o Murilo, que tá tranquilo, a Raíssa, o Samuel Acioli, o Samuel Marcelino e o Pissinger, a Cibele Carolina, a Sofia, a Vitória Góes, o Vinícius e o William, certo? Estou encerrando a gravação, ficamos por aqui, mas podemos conversar a partir do momento, deste momento. Valeu!